O xadrez é um jogo muito complexo. É um jogo que exige concentração, foco, é uma boa dose de estratégia. Ao contrário dos jogos de azar, o xadrez não conhece o elemento sorte. Ninguém ganha no xadrez pela sorte, é pela lógica, é pelo raciocínio. E tudo isso se dá com suas múltiplas peças que enriquecem o jogo. Estas peças que fazem parte do xadrez são os peões, as torres, os cavalos, os bispos, a rainha e o rei. Os peões são as peças mais fracas do jogo de xadrez. Os peões representam o povão, representam a população simples. E quando esse jogo foi inventado na Índia, eram justamente os peões que davam a vida pelo rei. No jogo, se o peão chega no final do tabuleiro, ou seja, se o peão chega do outro lado, ele recebe poderes, ele recebe uma promoção. Os soldados rasos, ou seja, o povão em si, quando cumprir o seu dever, poderiam ser promovidos. Porque no xadrez, quando o peão chega no outro lado, ele é trocado por uma peça mais forte. Seria uma promoção, seria um crescimento social. O nome peão era muito usado na Idade Média. Este nome, claro, era designado aos camponeses, aos pobres, aos agricultores. E estas pessoas pobres raramente podiam comprar um cavalo. E era muito comum um pobre do campo andar a pé. Daí o nome peão. E o peão é hoje a imensa massa de pobres, inculta, fanatizada e idiotizada que compõe o povão. E a chamada peãozada é a massa proletária que trabalha de chão de fábrica, que serve também de massa de manobra nas mãos de políticos e religiosos. As torres, como eram suntuosos os castelos e palácios medievais, as torres tinham um papel preponderante nestas construções. Quanto maior e mais suntuoso o castelo, mais poder possuía a nobreza. No jogo de xadrez, as torres representam as propriedades do rei. As torres também representam todas as suas moradas. Enfim, as torres representam os limites de seu reino. E por isso, as torres são as peças que ficam na ponta. As torres hoje são os prédios importantes e suntuosos de magnatas, de empresários, de pessoas de posses. As torres são as grandes e importantes propriedades destes tecnocratas que comandam a economia. E estas torres modernas demarcam o poder secular de alguns homens de determinada região. Essas torres ou propriedades são as sedes do poder político dos países, tais como Brasília ou a Casa Branca, por exemplo. E as torres também podem ser algumas residências de alguns bilionários. Não nos esqueçamos dos templos religiosos. As torres também representam as sedes suntuosas e faraônicas dos templos religiosos. Cavalos. A cavalaria de um reino sempre foi a principal arma de guerra. Com um cavalo se vai mais longe e mais rápido. E com um cavalo se consegue atravessar bem melhor alguns obstáculos. Os indianos, que são os inventores do xadrez, primeiramente usavam o elefante no seu jogo. Já os árabes usavam o camelo. Os europeus medievais adotaram o cavalo. Então, cada povo usou o animal de locomoção de sua respectiva realidade, de sua respectiva região. E em todas essas versões, este animal, seja ele um cavalo, elefante, camelo ou sei lá o que, eram representados para ter grande locomoção e também ter grande força e agilidade. E também servia para conter a elite de uma tropa. Foi da cavalaria medieval que surgiu o termo cavalheiro, e com esse termo surgiu o Código do Cavaleiro.
que também é conhecido como a regra de ouro, e também é conhecido na Bíblia como fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. No livro de Tiago, este código de cavaleiro é conhecido como a lei real, Tiago 2, versículo 8. Jesus chama isso de o grande mandamento, Mateus 22, versículos 37 a 40. Já o apóstolo Paulo chama isto de o vínculo da perfeição, Colossenses 3, versículo 14. E esse código de cavaleiro, os japoneses chamam de Bushido. E este código de cavaleiro que todos os seres humanos devem ter. Mas qual é este código de cavaleiro? Este código é a dignidade, generosidade, honra, honestidade, polidez, cortesia, cultura, humildade, piedade, perdão, decência, distinção, educação, retidão, ética, generosidade, lealdade, virtuosidade, valentia, altruísmo, justiça, fidelidade, caridade e etc. Porém, infelizmente, nós sabemos que a maior parte das pessoas não tem o código do cavaleiro. E agora chegamos nos bispos. Na Idade Média, o bispo era o principal conselheiro do rei. O bispo era um dos principais conselheiros da monarquia. No jogo de xadrez, nós temos dois bispos. Um fica ao lado do rei e o outro fica ao lado da rainha. Ambos os bispos têm a função de aconselhar tanto o rei quanto a rainha. Os bispos católicos hoje ainda detêm seu poder e prestígio, sendo até figuras importantes na política e na religião de muitos países. Agora é a vez da rainha. A rainha é a peça mais poderosa do jogo. Historicamente, os grandes reis sempre dependiam de uma grande rainha para tomar decisões e seguir adiante com suas batalhas. A rainha representa a figura nobre feminina no reino. Durante a história, reinos foram tomados e tombados em razão de uma rainha. Hoje, o termo rainha remete a pouquíssimos países europeus, porque hoje é usado o termo primeira-dama em muitos países onde vigora o sistema presidencialista. E por fim, chegamos ao rei. Se a rainha é a peça mais poderosa do jogo, o rei é a peça mais importante do xadrez. O rei é a peça principal. Tudo existe por causa do rei. Tudo existe para o rei. Caso o rei seja eliminado, o jogo acaba. A vida do rei é vital para o seu reino. E no xadrez é a mesma coisa. O fim do jogo, que é o checkmate, é uma expressão árabe que quer dizer o rei está morto. E se o rei está morto, o reino acabou. A dinastia não existe. O reinado não existe. Embora é a peça principal do jogo, os movimentos do rei são limitados. E os movimentos do rei são limitados justamente por ele ser o guardião do reino. E o rei só entra em cena, ou seja, só entra em guerra no último ato, sendo este a última defesa de seu reino. E muitos países hoje ainda dão muita valência para a questão do poder central do mandatário de um reinado. Tudo isso, claro, na forma de governo. Sendo assim, a função de chefe de Estado ainda existe, como sempre existiu. E embora dependendo do país e do período histórico, o país ou a nação não vai usar exatamente a palavra rei para este mandatário. Dependendo do país, da região e da época, o nome deste chefe de Estado, o nome deste chefe de governo, o nome do chefe deste povo será imperador, czar, khan, kaiser, presidente, primeiro-ministro e etc. Hoje em dia é usado o termo presidente para quem é chefe de um estado, de um império, de um reinado, de um país. Não esqueça
de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.